E aí, senhoras e senhores, como vocês estão? Estão tudo bem? Hoje em local diferente, estamos na casa da senhora minha mãe, estamos numa semana de mudanças. Então, eu não falei, meu Deus, não falei. Olá a todos, olá a todas. Maravilha, nosso convidado já está acenando para nós já vamos convidá-lo. Deixa eu só colocar o nosso tema e vamos falar com o seu Rodrigo. Vamos lá, convidar, concluir. Vamos lá. 3, 2, 1, aparece Dr. Rodrigo para dar o ar da graça. Doutor Rodrigo. Que satisfação, meu jovem. Satisfação é toda minha. Estou meio precário aqui porque a minha esposa está em reunião com a orientadora dela na sala onde eu normalmente tenho as conversas. Então eu tentei dar uma adaptada aqui, mas eu sou meio ruim. Não, estamos dentro, cara. O importante, como é que eu sempre brinco com o tal do projeto do Groselhas Aleatórias, né? A ideia é trocar ideia. Então, seja lá onde for, tá tudo bem, cara. Hoje eu também estou na casa da minha mãe aqui. Então, também é uma semana de mudança. Estamos mudando, estamos de mudança. Então, o que for, que tiver, sem problemas. Ó, até o Du veio te ver aqui, ó. Vai morar onde, Tito? Onde vocês vão morar? No Bigorrilho, no Champanhar. Então, vai ficar pertinho da sogra do sogro, apartamento legal, vai ficar bonitão lá, estamos em reforma. Deixa eu dar um oi pra galera que tá entrando aí, Márcio Viana, Dona Ana Paula, Edu, quem mais entrou aí que eu vi também? Eu vi o Alexandre, toda essa galera, Brunão, que eu fiz a live da semana passada também foi bem legal. E falando em lives, você é um cara que está fazendo umas lives bem legal aí, né, seu Rodrigo Mota? Conta um pouquinho para nós. Na verdade, Tito, eu nunca tinha feito live antes de começar a pandemia. Quando começou, como eu administro uma ONG dedicada ao esporte, eu quis fazer uma série de lives para manter o time unido e agregar algum valor para eles nesse período de isolamento. Então eu fiz uma rodada para falar sobre nutrição, preparação física, reposição. Então essa foi a minha primeira experiência. E eu só salvei metade delas, porque eu nem sabia entrar, não que eu saiba agora, né? Não sabia participar, né? Mas cumpriu o papel, né? A academia reabriu, né? Hoje a gente está com 250 atletas, a maior parte deles carente, treinando. Então a gente sobreviveu, né? Até a reabertura. Depois disso, eu também estou com uma série de publicações na fase final. Uma delas é o livro Jornadas Heróicas, que vai ser o segundo volume da teoria do esportismo. Tem também Os Incansáveis, que lançamos semana passada, né, que conta a história da própria ONG. Eu tenho a trajetória de um doutorado, que eu falo um pouco sobre como foi a minha experiência para concluir o doutorado. Enfim, tem algumas obras que já aconteceram e estão acontecendo. E a minha esposa, que estuda consultoria de imagem e estilo, ela fez no primeiro semestre desse ano um trabalho com a Patrícia Dalpra, que contribui para construir a marca pessoal das pessoas. Eu gostei do trabalho e esse semestre eu trabalhei com ela. E a Patrícia me falou, Rodrigo, o mundo está meio mudado, a pandemia deu uma acelerada, a contribuição do conteúdo no livro é relevante, mas você pode expandir isso, tendo conversas que vão ficar no IGTV, que vão ficar no canal do YouTube, para aqueles que se interessarem, incorporem o conceito mesmo, né? Pois muito bem, com esta orientação, eu fiz 20 lives Jornadas Heróicas, com ícones, hora do esporte, hora da gestão, cada um para falar sobre uma das competências da teoria do esportismo,
que são competências que você pode aprender no esporte e pode praticar na gestão. Atitude, visão, estratégia, execução e trabalho em equipe. Então, na parte dos esportistas, que são mais midiáticos, falei com o Bernardinho, Zequinha Barbosa e outros, né? E agora Giovanni, com o lançamento dos Incansáveis, a gente tem 5 pilares da ONG, né? Ninguém põe a mão no meu kimono, nós por nós, ser evolutivo, longevidade saudável e mente de campeão. E eu também estou seguindo esse mesmo roteiro de conversas com ícones do judô, né? Para falar sobre esses pilares. Tá uma máquina de live. Depois os caras falam que sou eu. Você que tá moendo aí. É um pouco compulsivo, né? Tem que administrar isso, então. Não, hoje você está sendo a nossa último episódio da segunda temporada aí. Vamos ver se a gente encara mais uma temporada ou a gente dá uma segurada aí, para deixar o povo com gostinho de quero mais. Mas assim, cara, quero só dar mais uma vez aí, agradecer a todo mundo que está entrando, principalmente a senhora, minha esposa, né, que trabalhou com a Vossa Senhoria. Entrou meu amigão Ábido aí também, entrou a Débora, entrou o Celção Pontara, só gente Pontara firme aí, que o Celção também é ponto. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa tua trajetória do esporte e esses links que são tão importantes que você comentou, os 5 pontos, né? Mas qual que foi porque se for lá para trás e falar para o Rodrigo Mota jovenzinho, talvez ele quisesse ser um judoca, campeão do mundo. E aí ele foi caindo para as organizações. E aí as organizações depois deram o loop, fazendo ele incorporar os seus valores e ensinamentos do esporte para as organizações. Então, como é que foi essa quebra assim de, putz, não serei mais um esportista, vou para um cara das organizações, mas eu vou querer levar isso comigo? Então, Tito, quando eu era mais novo, né? O meu pai sempre me incentivou a praticar esportes. Eu comecei jogando polo aquático, só que eu tinha 5 graus de miopia, eu tinha muita dificuldade para jogar, principalmente à noite. E fazia também judô em paralelo, né? Eu segui no judô. Quando eu ia fazer vestibular, eu fiz o teste vocacional. Meu pai é um cara muito metódico, né? E deu carreira militar, né? Eu vibrei, falei, pô, você é campeão mundial militar, né? Aí meu pai já descartou, né, de prima, e eu fui, a segunda opção era administração pública, então eu estudei administração pública na GV, né? Praticava bastante esporte na época, e quando eu entrei lá, o Brasil, quem rege o esporte universitário são as associações atléticas, entidades discentes. E tinha acabado de ser fundada a Atlética da GV. E aí eu entrei, organizei a equipe de judô, nós somos campeões paulistas universitários algumas vezes, e eu logo fui o terceiro presidente da Atlética da GV. E aí, naquele momento, a GV tinha 34 faculdades que participavam das competições universitárias, a GV era a 32ª e estava impedida de competir, porque devia 540 UFIRs, na época a FUP, Federação Universitária Paulista de Esportes. E aí já foi minha primeira experiência, né? Eu era atleta, representava a GV no judô, no polo e em outras modalidades também, né? Até 400 medley eu nadei, né? Mas eu tive que organizar a gestão da atlética para ter o melhor desempenho no esporte. Foi uma epopeia. No final do ano, a GV ficou em 8º lugar entre as 34 faculdades de São Paulo. Foi a melhor colocação até a data. Brincadeira. Vamos lá. E a melhor colocação que a GV teve depois. Foi esse insight que depois eu fui trabalhar nas empresas e sempre fiz uma analogia hora de um lado, uma analogia hora do outro, né? Enfim. Em 2006, sabendo que eu tinha essa experiência no esporte e era um administrador, eu trabalhava na franquia da Coca-Cola em São Paulo na época, a ESPM me convidou para dar uma palestra sobre o que eu achava que o esporte me ajudava e que eu tinha utilizado na administração. Logo depois a GV me fez o mesmo convite
Eu fiz a palestra na GV e estava presente o presidente de uma editora, o Henrique. E ele falou, pô, isso pode dar um livro. Era a época que o Bernardinho estava lançando o livro dele e tal. Eu gostei da ideia, mas até pelo meu próprio perfil, né, de gostar de estudar e de pesquisar, eu não quis fazer algo opiniático, a minha opinião. Eu convidei o Dr. Castropil, atleta olímpico, esse sim campeão mundial militar, né, que depois como médico participou de 3 ciclos olímpicos, para fazer uma pesquisa. E nós entrevistamos 125 executivos e empresários que haviam tido uma experiência esportiva pregressa e perguntamos para eles. Então, quando eu falo atitude, visão, estratégia, execução e trabalho em equipe, não é a opinião do Rodrigo, é fundamentado numa pesquisa que foi feita com 125 dos maiores empresários e executivos brasileiros que tiveram experiência esportiva pregressa. Essa pesquisa foi concluída em 2010, eu apresentei os resultados para Abílio Diniz, que adorou o projeto, escreveu o prefácio da obra, e nós lançamos. De 2010 até 2016, vendeu o livro, fizemos algumas palestras, alguns treinamentos, mas eu tinha a minha carreira como administrador, era uma reta final, inclusive, do bem, onde eu era sócio, a gente estava vendendo a empresa para Ambev, né? O Castropil também é médico, né? Um médico super conceituado, presidente do conselho de administração do Vitor Ortopedia e Reabilitação. Então, nós não concentramos energia no desenvolvimento da obra. Até que em 2016 nós nos reencontramos e decidimos fazer o segundo volume, por assim dizer. E mudamos a metodologia. Em vez de fazer uma pesquisa quantitativa, fizemos uma pesquisa qualitativa. Então, para cada competência, a gente fez um estudo de caso, entrevistou uma pessoa. Para falar sobre atitude, nós entrevistamos a Marília Roca, CEO da Rinode, que pratica enduro equestre. Para falar sobre visão, entrevistamos o José Salib Neto, fundador da HSM, que pratica tênis. Para falar sobre estratégia, o José Vicente Marino, que era o presidente da Avon e pratica hipismo. Para falar sobre execução, José Carlos Brunoro, técnico, vice-campeão olímpico de vôlei. Para falar sobre trabalho de equipe, o Flávio Canto, atleta medalhista olímpico e presidente do Instituto Reação. Aí o livro estava quase pronto em 2019 e a gente conseguiu marcar uma entrevista com o Jorge Paulo Lemann. E nós o entrevistamos para falar sobre as 5 competências. O Jorge Paulo, além de ser empresário, ele é praticante de tênis, né? Inclusive participou da Copa Davis representando a Suíça. Uma vez concluído o livro, né, eu ainda apresentei para uma das maiores autoridades em aprendizado na prática, não na teoria, do Brasil, a professora Maria Amélia Jundurian Corá, professora doutora, atualmente coordenadora do curso de administração da UFAL, Universidade Federal de Alagoas, que escreveu o prefácio, assim, contextualizando e dando um arcabouço teórico à obra. Aí fechou, eu apresentei para o Gork, da Alta Books, que é a mesma editora que hoje tem o meu livro de trade marketing, né? Ele adorou a ideia, foi para a editora, agora na reta final. A gente deve lançar esse livro com esses casos na final de novembro. Putz, maravilha. Deixa eu só fechar a porta aqui, por favor, que tá... Criançada tá com tudo aqui. Mas, cara, que trajetória, cara. E assim, e como é que foi conectar essas pessoas, né? Porque eu fico aqui pensando cá com os meus botões. Eu tô, querendo ou não, é uma aula para mim de conexão, né? Porque eu fico pensando nos temas para ir fazendo esse projeto e vou pensando nas pessoas. E aí você já fez isso pensando não pequeno, pensando grande, né? E aí eu fico questionando se o pensar pequeno e pensar grande é no mesmo. Não estou desmerecendo ninguém, mas eu estou falando assim que as agendas das pessoas que você procurou é só gente fera, né? É só gente graúda. Como é que você conseguiu espaço para isso, né? Qual foi o encanto? Em primeiro lugar, Tito, o Brasil tem há algum tempo uma base móvel de 10 milhões, dependendo da base, até 15 milhões de desempregados. Então, uma contribuição de uma prática, no caso esportiva, que pode contribuir para melhorar a formação do brasileiro é algo que tem muito apelo. Então, as pessoas estão sensíveis a isso. Depois, eu acredito que a gente teve 100% de aproveitamento, a gente escolheu exatamente quem nós quisemos.
mas a gente submeteu o trabalho para conhecimento das pessoas. Sim. Quando você olha que não é um chutômetro, porque tá cheio de livro de atleta que dá um toró de parpite, né, meu? É assim que funciona, campeão. E quem falou? Me explica aí, meu. O cara pode até vender 20 mil livros, tal, mas é a opinião dele. Pode até estar certo, mas pode até estar errado também, né? Quando o cara vira a seriedade da pesquisa, do arcabouço teórico utilizado, abriu ainda mais a porta. O terceiro ponto foram a rede de relacionamentos. Todos os mencionados eram conhecidos e tinham um grau de amizade ou comigo ou com o Castropil, com exceção do Jorge Paulo, que foi um contato mais complexo, por assim dizer. Mas que quando teve informações sobre a pesquisa, nos ajudou também já ter tido um livro, né? Então, na dúvida, para entender a seriedade, a gente mostrou a obra, né? Que encantou essas pessoas, né? E eu acho, viu, Tito, é um pouco do bordão, concluindo essa resposta, é da garra absurda. Para que você vai se limitar? Se você pode tirar 10, para que você fica satisfeito com 7? É para ir para as cabeças, entendeu? Depois você não consegue, mas você tenta, né? Nesse caso, a gente conseguiu. Eu, como atleta, bom, sempre fui assim, eu queria ser campeão olímpico, eu não tinha a menor condição, mas eu tentei. Tentei com todas as minhas limitações, né, meu? E nesse caso deu certo. Provavelmente a pesquisa está mais bem embasada e estruturada que as minhas competências judoísticas. E as pessoas que utilizaram. Maravilha, né? Mas é que você tem você é um cara destinado para, né? Então, isso, de alguma forma, você ia ser esse campeão olímpico, seja esse, se não for no judô, é o campeão olímpico da literatura esportiva aí, cara. Então, tá de parabéns. Você é um cara predestinado para esse tipo de sucesso mesmo. Mas, cara, e aí você tá no. E aí eu queria que você contasse um pouco com o que você aprendeu com a teoria do livro e com as vivências do livro, que você implementou nas suas vivências do trabalho, né? Eu te acompanhei por um certo tempo, enquanto você trabalhava no Nutrimental, e acompanhei de longe os passos da Dubem, né? Então, assim, me dá algumas, se fosse pedir dicas aí pro pessoal que está nos assistindo, tanto agora quanto vai assistir depois, o que você fala dessas 5 contribuições, né? 5 pilares aí do esportismo, onde é que você mais coloca, qual, sabe, no dia a dia, exemplos mais práticos, o que você dá de dicas para nós aí? Olha, Tito, na hora que você reconhece as competências, você, assim, tem todo um trabalho para você fazer uma reflexão, ver onde você é mais fraco, onde você é mais forte, estabelecer um plano de ação para poder melhorar estas competências enquanto você exerce a sua atividade. Mas, por exemplo, vamos pegar o caso, eu vou fazer então um estudo de caso meu, para usar como referência, sendo o boi de piranha, né? E não querendo falar que história é mais nem menos, mas é uma vivência prática. Né? Por exemplo, quando eu decidi sair da Nutrimental, eu tinha uma proposta para abrir a maior empresa de suplementos e vitaminas na América Latina, com um salário que era 180% do meu salário da Nutrimental, que não era o menor salário de todos, né, meu? E na reta final já estava assim, meu, praticamente assinado. Eu fui apresentado através do Carlos Lima, o presidente da Integration, meu colega de cursinho de GV também, a quem eu contratei depois muitas vezes, né, ao Marcos Leta, que havia recém-fundado a Dubem e precisava de alguém para colocar, né, colocar a empresa de pé. Eu gostei da ideia, o Marcos não tinha dinheiro nenhum para me pagar, mas tinha uma boa ideia e eu topei. O que foi aí? Atitude, né? Eu abri mão de um cargo, abri mão de um salário para fazer algo que eu acreditava. No caso, trabalhar com produtos saudáveis e participar da construção de uma startup. Depois, eu achei na própria Dubem a visão que era proposta. A categoria de sucos era dominada por néctar, um produto de pouca qualidade, repleto de açúcar. Eu compartilhei daquela visão, um produto muito mais saudável para as pessoas, e isso poderia melhorar a qualidade de vida do brasileiro. Aí a estratégia, a gente mapeou com o apoio da própria Integration os pontos de venda que tinham o perfil no Brasil. Então montamos uma hot list com 125 redes de supermercado, 2.000 lojas, as quais tinham um faseamento de entrada ao longo do tempo, para que em 3 anos a gente realizasse o máximo potencial.
Execução é ir para o pau, né? Toda teoria é boa até tal, mas assim, por exemplo, eu pessoalmente abri o Pão de Açúcar. Até eu ser recebido e tirar o primeiro pedido, eu visitei 32 vezes a sede na Rua Brigadeiro Luiz Antônio. Duvido que alguém tenha visitado tanto o Pão de Açúcar em tão pouco tempo, né? Um ano. Mas assim, saiu o pedido, o Pão de Açúcar chegou a representar 40% da empresa em alguns bons meses. E por último, a minha equipe, né? À medida que a empresa foi crescendo, eu fui contratando pessoas da minha confiança, algumas da própria Nutrimental, outras de outras empresas que eu trabalhei, né? E esse time hoje, eu vejo que mesmo já há alguns anos nós não estando trabalhando juntos mais, tem bons cargos, tem bom reconhecimento no mercado nas empresas onde eles atuam. Assim, esta é uma pequena história da minha vida, foram alguns anos onde eu pude exercitar as 5 competências e entregar algum resultado. Maravilha. A Pri falou que faltou ela lá, ó. Faltou ela, mas quem sabe não esteja reservado coisas muito melhores. Olha! Maravilha. Uma coisa, já que o pessoal está interagindo, fiquem super à vontade aí, gente. E outra, eu tô vendo que tem um monte de coraçãozinho. Muito legal vocês derem bastante carinho para nós aí, coloca o dedo no coração, porque daí as inteligências artificiais, né, os numerólogos do Instagram nos colocam para mais gente, visualizando mais gente. E se a nossa ideia é só trocar ideia, então quanto mais gente interagir, tiver junto com a gente, vai ser muito bom. Mas é isso, cara. E aí eu queria que você falasse dessa história toda, porque você nunca perdeu o link com o esporte, né? Mesmo você em todas as organizações, eu lembro dos seus sacrifícios para fazer exercícios e o judô. Conta um pouco da tua história aí com grande líder de organização, mas nunca perdendo foco no esporte. Então, Tito, eu sempre gostei de praticar essa analogia. Como eu falei para você, eu competi na faculdade. Foi uma época boa, né? Que eu conseguia assim, me dedicar bastante horas ao esporte. Por um atleta com limitações técnicas, eu tive um desempenho razoável. Fui 6 vezes campeão paulista universitário, me classifiquei no Campeonato Paulistano, e eu gostava muito, sabe? Começou a entrar meio no DNA. Depois que eu comecei a trabalhar nas empresas, eu morei no Rio Grande do Sul, morei em Curitiba, depois na própria Nutrimental, onde eu trabalhei com a Débora e depois com a Priscila. Eu sempre pratiquei também, né? No Paraná mesmo, eu fui vice-campeão estadual por faixas em 98, né? E a idade, quer dizer, até meus 30 anos a idade já passando, mas eu me sentia em excelentes condições. Foi quando eu sofri um acidente lá no Curitibano, eu era sócio-atleta lá, né? Trabalhava no Nutrimental, era sócio-atleta do Curitibano. E eu tive uma lesão de grande proporção na perna e eu acabei tendo que realizar 12 cirurgias. Fiquei alguns anos fora das competições, e aí quando eu retornei, tive condição mínima de retornar, eu já tinha 34 anos, já estava completamente fora do judô competitivo, né? Não tinha mais idade, né? Aquele vigor físico, que era uma fortaleza minha, não era o mesmo, né? Mas tinha começado a surgir com muita força o esporte veterano, o judô veterano, e eu comecei a participar do judô veterano. Logo em 2013, quando eu retornei às competições, eu fui campeão brasileiro de veteranos e comecei a participar com regularidade das competições. Até que, bom, a gente constituiu nós nos unimos, o Bagé, o Christian e eu, montamos o ICI, Instituto Camaradas Incansáveis, com a orientação do Bagé, do Christian. Eu sou administrador, né? A parte técnica é com eles. Eu consegui obter a 3ª colocação, foi minha melhor classificação no judô, no Mundial de Veteranos até 73 quilos em 2016. Depois disso, eu ainda tive os AVCs, né? Tive 2 AVCs em 2018, passei 30 dias no hospital, né? A maior parte deles na UTI, e ainda consegui voltar. Depois de um trabalho muito forte de fisioterapia, fonoaudiologia, TO. Em 2019 eu participei da Copa Paulo Leite, e a equipe da GV, que treina comigo no ICI, né? No regulamento eu posso, como eu sou ex-presidente, tem uma brecha no regulamento que eu posso competir até morrer, né? Eu não sei se eu vou chegar lá, né? Mas eu competi as economias
em 2019, a GV foi vice-campeão numa final para lá de polêmica com o Mackenzie, mas eu ainda consegui ter sido eleito o melhor atleta da competição com 51 anos de idade, né? Então, é isso, né? Com as minhas limitações, eu compito até hoje e busco sempre muito, Tito, é uma recomendação nesses tempos pandêmicos que eu faço. Como é que você tem uma condição física tendo 2 AVCs, 12 cirurgias? É assim, primeiro, se alongar todos os dias. O seu corpo demanda alongamento e é uma base para qualquer outra atividade. Depois, fazer uma atividade aeróbica prazerosa. Se você corre, caminha todo dia um pouco, você vai estar com uma condição aeróbica boa. Fazer algum exercício anaeróbico, não com a mesma frequência, né? Depois, uma excelente alimentação é muito importante, algumas horas de sono e há alguns anos que eu já faço reposição hormonal também. Você produz hormônios até os 30 anos, depois que você para de produzir, você vai cair num déficit, né? Vitamina D, aí vai de cada um, né? Testosterona, melatonina. Então eu recomendo, né? Inclusive lá no ICI temos o Dr. Ítalo Rachid, que é o papa da longevidade saudável, como ele denomina esta ciência, que eu sugiro que quem tiver interesse faça isso. E se tiver uma dúvida, é só aparecer no ICI. Eu vou deixar vocês treinarem, não comigo, né? Porque eu já estou muito judiado, mas pode treinar com o Bagé, um atleta próximo de 50 anos, que pesa 73 quilos, mas eu garanto, vai ter que fazer muita força. Imagina. Putz, cara, que legal. Eu descobri aí na nossa pandemia que eu sou hipertenso, cara. E aí, se foi numa terça-feira, na quinta-feira eu já fui para médico e na sexta-feira eu já estava andando, cara. E desde então eu estou andando todos os dias e, por sinal, hoje eu consegui até, depois de muito tempo, dei uma voltinha correndo no Barigui, cara. Coisa mais gostosa. Quem é de Curitiba sabe, né? O quanto é legal o nosso Parque Barigui aqui. Hoje eu consegui dar uma volta correndo lá. Fiquei bem feliz em estar de novo nessa onda aí, né? Porque um tempo atrás, eu estava correndo mais, e você falou do aeróbico, né? Eu gostava de correr, parei total, e agora estou voltando. E é muito importante. E eu lembro do seu papo de alongamento. Eu tinha um tio meu, também viveu até uns 90 e tantos anos, tio Laerte, e ele sempre falava dos alongamentos, cara. E ele cara, ele já era velhinho e ficava de ponta cabeça, fazia como se fosse yoga, ele tinha as concentrações dos alongamentos dele, os exercícios dele, e viveu bastante aí, com bastante saúde. Acho que isso que é o legal da vida, né? É isso aí, Tito. Parabéns, meu. Temos que praticar, né? Aproveitar esse momento desgraçado que está passando para ter uma boa atividade física, uma boa alimentação, né? De repente sair vivo, né? Sair inteiro disso aí. É. Não, e aí então tem o teu lado que é muito focado no trabalho, a gente vê isso, enxerga isso. Tem outro lado que a gente vê que você é muito focado nos esportes, e tem um lado que você é muito focado nos estudos também, né? Então, na verdade, conta um pouco da tua trajetória, porque eu lembro de você engolindo livro, assim, engolindo livros. Na verdade, eu venho de uma família de acadêmicos, né? Assim, eu sempre vi as pessoas estudando, pesquisando, era algo que eu admirava e que eu aspirava, né? Depois que eu me formei, eu fui trabalhar em empresas, né? E consegui realizar alguns cursos de pós-graduação, realizei o mestrado, né? Em paralelo com a atividade profissional. Quando nós vendemos a Dubem, eu falei, bom, agora é perfeito, eu vou fazer o doutorado, é um sonho, né? E no doutorado, eu acabei, isso vai ser um pouco do livro, A Trajetória de um Doutorado, eu alicercei a minha pesquisa em 3 frentes. A parte que eu chamo de, entre aspas, de resultados. A minha dissertação de mestrado foi sobre trade marketing, a tese é sobre gestão da qualidade total em vendas, o esporte, que é a teoria do esportivo, e o terceiro pilar é a crítica, que eu aprendi no doutorado, que é começar a olhar a administração de uma forma não voltada para resultados, emancipatória e desnaturalizada. Desses anos de doutorado, eu pesquisei nessas frentes a minha tese na parte de resultados, a qualidade total em vendas. Então, ampliei assim, a pesquisa, publiquei
publiquei bastante também, né, artigos acadêmicos, livros, e não consegui ficar afastado do trabalho como eu gostaria. Eu acabei sendo convidado e eu fiz, né, 10 projetos de consultoria em 4 anos, ou seja, 2 projetos por ano, assim, né? Eu nunca quis fazer mais do que isso para sempre fazer com muita qualidade, né? Uhum. Então eu comecei sendo muito procurado por indústrias de bens de consumo não duráveis, que era a minha principal experiência. Então eu fiz o projeto de gestão da qualidade total em vendas da Flora, fiz da Enova Foods, fiz o projeto de go-to-market da Louco, de sorvetes saudáveis, da Root Go, da Dileto, da Louco, de sorvetes saudáveis. Bom, e da Delícias Incríveis de cookies. E aí, mais nos últimos 2 anos, eu comecei a me aproximar também da área da saúde. Então, eu fiz uma consultoria para o centro, para o CEOTIM, uma empresa, uma clínica de ortopedia e reabilitação. Fiz um trabalho, presto uma consultoria para longevidade saudável. Essa empresa do Dr. Ítalo, que propõe todo um modelo, uma educação diferente para os médicos, né? Focando mais a medicina preventiva e não a mais corretiva, por assim dizer. E no próprio Vita, o qual o meu coautor, o Dr. Castropil, foi o fundador, é médico lá e presidente do Conselho de Administração, o qual eu faço parte do conselho desde 2018. Então foram projetos que eu consegui coordenar com alguma qualidade enquanto eu fazia o doutorado, que eu terminei no mês passado. Sensacional. E fora esse, esposa e 2 filhos. E 2 cachorros e um gato. Pô, eu vi o teu, cara. Pô, cara, tá gigante esse piá, cara. Tá gigante. É bom, Eu né? lembro do teu. Imagina, quando você trabalhava, né? Você na Pri lá na Nutrimental, você só tinha o primeirinho, né, cara? Só o badezinho. Tá com 11 anos agora. Gigante, eu vi, cara. E vai pro esporte os 2 também ou não? Então, o João e o Antônio, ambos praticam judô. Eu falei para eles que eu vejo isso como obrigatório, entendeu, Tito? Assim, você pegar uma faixa preta é como concluir um ensino médio. Eles vão ter que fazer isso, mandatório, né? Agora, antes da pandemia, o Antônio estava fazendo natação, o João está fazendo polo aquático. Nós somos sócios do Paineiras, né? Um clube lá em São Paulo. Eles estavam praticando lá. Agora, com o início da pandemia, eles seguem fazendo aulas de judô online, e como eu estou em Monte Verde, eles estão fazendo aula de equitação no Aras, né? Então estão com uma atividade física boa, dadas as circunstâncias, claro. E os seus filhos estão fazendo também? Ah, cara, tem 6 anos. O Du tem 6 anos ainda, né? O negócio dele é futebol, cara. Ele é 24 horas, 7 dias por semana com futebol, cara. E os outros 2 daí há 4 e 3 anos, então ainda a gente não tá pondo muito pilha nessa onda não, mas vai chegar o momento de colocar mais pilha nisso sim. Mas põe no judô, Hélio Gracie já falava, todo homem deve saber lutar, nadar e montar. Viu? Então, vamos lá, vamos partir para essa sim. O Du até fez judô no colégio, o Felipe também participou um pouquinho, mas eles estavam começando agora e aí pintou a pandemia, né? Eu mudei eles pro colégio agora, então, pro Marista, onde tem tudo isso lá. Mas aí aconteceu a pandemia, a gente parou total. Mas eles fazem, o que eles sempre fazem é natação, então toda semana eles têm natação. E agora que a gente mudou, aí agora não tem mais a piscina no prédio, a gente vai fazer futebol com eles, mas logo a gente deve armar alguma coisa mais estruturada para esse povo exercitar, né? Porque energia esses carinhas têm, né? Tem, é verdade. Tem que afastar, isso é uma luta, né? Eu falo para você, do videogame, né, meu? Como tem aula online, homeschooling, tá uma loucura. E aí você não consegue tirar, né? Eu fico desesperado com essa situação. O combinado aqui em casa é que eles têm 1 hora de manhã e 1 hora à tarde. E aí, desde o início da pandemia, e foi uma coisa muito legal, que a gente meio que reservava a quadra. Então, naquela hora, a gente combinou com o pessoal do condomínio, naquela hora não ia ninguém, só ia a nossa família. Então, sempre tinha um tempo eu brincava que era o banho de sol dos meninos, né? Então, a hora de banho de sol. Então, eles vinham lá, levava patinete, bola, tal, eles ficavam
brincando e fazendo, respirando um ar, né? Porque senão fica dentro de casa o tempo inteiro, né, cara? Você ainda mora em casa, a gente mora em apartamento. Segura essa afirmação, isso é excelente. Quem tem vitamina D acima de 50 no exame tem zero, ouve o número, zero ocorrência de óbito por Covid. Ó, Zero. Eu convido qualquer médico, eu truco qualquer médico aí. Assim, ah, lá no ICI a gente já teve alguns casos de Covid, temos 250 pessoas, né? Só que a gente acredita muito, e é muito bem orientado pelo próprio doutor Ítalo, para preventivamente tomar sol e suplementar com vitamina D. A uhum. excelência dos resultados, a ciência comprova, apesar do que os interesses da indústria médica apontarem para outras direções que são mais rentáveis para eles, né? Mas através da prevenção e da boa e velha vitamina D no sol e na suplementação, a gente conseguiu manter as atividades com zero internações. Zero internação. Não estou falando de morte, estou falando de internação. O povo pegou, mas não sofreu quase nada. Pois é. Depois dá um Google acadêmico aí e vê casos de Covid para pessoas com vitamina D acima de 50. Cara, assim, eu tô tomando minha vitamina D toda terça-feira, cara. Eu já fiz o meu check-up e não deu, como um bom cidadão curitibano desde sempre, né? Que não tem sol. Então, apareceu lá e eu tô tomando vitamina D uma vez por semana. Mas é interessantíssimo saber dessa. Eu acho que fica a dica para todo mundo aí, né? Assim, quando fala de saúde, é que nem futebol, cada um tem uma opinião, né, meu? Eu também não quero Uhum. desmerecer de ninguém, mas eu acredito nisso e eu faço isso, né? E as pessoas próximas fazem também, tem um resultado ali, né? E acho que a gente tem que olhar as bases de dados, né? Tem um monte de pesquisa disponível, né? Então, antes do Toró do Parpite, né, como pesquisador, né, que aprendi a ser, estou aprendendo a ser, vamos olhar o que a ciência diz, né, meu? Veja aí a contribuição da vitamina D e tome a sua. Na dúvida, tome a sua, né? Não, tamo lá. Toda terça-feira tá marcado já. Deixa eu dar mais um abraço para a moçada que está chegando aí. Fernanda, nossa, minha parceiraça aí lá de Maringá, tá em todas as lives aí. Obrigado mais uma vez por estar junto. Mas, cara, e assim, eu gostei de várias das suas lives, né? Acompanhei, mas eu gostei muito do Zequinha Barbosa pela história de vida dele, né? O quanto o quanto ele sofreu e se sacrificou, né, por tudo e o quanto ele acredita ainda na causa, né? Hoje é um cara, um treinador, mora lá fora e incentivador do esporte. E o outro, Bernardinho, né, cara? O Bernardinho ele é referência para muitos. E eu, cara, não tinha lido o livro dele ainda. E eu tô nas últimas páginas aí para terminar o livro dele. E é muito legal, né, cara? É uma história bem legal, assim, de tudo, né? E se a gente olhar hoje, ele terminou muito cedo o ciclo dele de esportista, né? Ele tinha 34, 30 e poucos anos, ele já tinha terminado, já era treinador lá da Itália, né? Hoje, com tudo, e aí é isso que eu quero conversar com você. Hoje, com todos esses cuidados especiais, suplementos e uma vida mais saudável, você consegue ser um atleta de alto nível por muito mais tempo. Veja aí o Cristiano Ronaldo, né? Um dos exemplos desse. Mas você sabe, Tito, tem uma diferença, né? O Bernardinho não era um atleta absurdamente top, né, meu? Ele era um atleta muito esforçado, dedicado, né? Eu acho que ele chegou Mas o cara é medalha de prata. Ele é o segundo, né? Ele é não, o mas no segundo esporte no Brasil. coletivo, né, ele perde, né? Se você é um cara se é um cara intermediário numa medalha de prata, a próxima geração te passa, né? Se você é o top das galáxias, que nem o Giovanni disputou a Olimpíada com 34 anos de idade, né? Com a idade o Bernardinho parou. Só que o Giovanni era o Giovanni, né? O Sim. Bernardinho, acho que ele, para as condições técnicas dele, ele foi muito bem. É. E aí, hoje, como é que você vê como é que você vê o futuro do esporte com essa ligação nas organizações, né?
Você vê que, por que eu quero dizer isso? Eu sou um cara que eu sempre pergunto nas minhas entrevistas se ele pratica esporte ou se já praticou, né? E você vê que ainda essa relação ainda vai estar cada vez mais atrelada um ao outro. Então, Tito, se você pegar é, em países desenvolvidos, você vai ver que a formação esportiva é muito mais abrangente que no Brasil. E aí você pega os executivos de mais destaque, você vai ver que a experiência esportiva é mais presente ainda. E se por outro lado você vê que o Brasil quase ninguém pratica esporte e que a gente é uma economia com milhões de desempregados. Então, para mim é evidente que o esporte como pilar de formação tem um caminho muito longo a percorrer no Brasil até ser relevante. Só que a gente tem que meio que trocar o pneu com o carro andando. É por isso que está aí a teoria do esportismo. Se você não praticou esporte, ou se você praticou muito pouco esporte, você pode ler, refletir sobre as 5 competências: atitude, visão, estratégia, execução e trabalho em equipe, e verificar como você pode executá-las. Mesmo não tido uma experiência tão intensa, porque as circunstâncias não permitiram, no esporte. Por outro lado, Tito, com a minha tese foi muito legal, que é a gestão da qualidade total em vendas, né? E eu acabei implementando esse programa. Teve uma empresa, que eu não vou citar nomes, que ela dava menos 20 milhões de EBITDA, depois da implementação do programa, sem lançar nenhum produto novo, passou por 80 milhões de EBITDA. Só cumprindo as metas e os processos-chave. Então, esse é outro ponto. Fazer as coisas bem feitas, com qualidade, não é necessariamente algo que está consolidado no Brasil, né? E aí o que eu fiz? Eu percebi que a aderência aos executivos, aos trabalhadores, é muito maior se você tem uma metáfora empolgante. E eu, assim, a partir de um momento, eu organizei todos esses programas com a metáfora da faixa preta. Então, é o programa faixa preta. É uma metáfora que inspire, que motiva o indivíduo que faz parte da organização, que implementa um programa de gestão da qualidade total em vendas, mas ele segue a metáfora da arte marcial. Então ele vai cumprindo o processo, cumprindo a meta, além da remuneração variável, ele ganha uma faixa, depois outra, depois outra, depois outra, até obter a faixa preta, né? Então hoje nós temos algumas empresas aí no Brasil que implementaram o programa e estão tendo excelentes resultados, seja de receita, como de rentabilidade, ou até mesmo de distribuição. Aí cada empresa tem a sua meta, né? Você tem que customizar a qualidade total à necessidade da empresa. Sensacional, cara, sensacional. E aí, eu queria que você deixasse aí como é que eu faço para isso tudo. Onde é que estão os seus livros? Quando é que sai o novo livro? Como é o livro do trade também? Suas consultorias? Então, Tito, bom, até o final do ano eu me dedico para as consultorias, que eu estou encerrando 2 projetos importantes. Qualquer pessoa que tiver interesse em conversar e contar com alguma contribuição é rodrigo.mota com 2 t's, @rgmota com 2 t's.com.br. Então esse é o meu dado de contato. Nos livros, o esportismo original está esgotado, o livro sobre trade marketing, que ele está disponível na Amazon. Quem tiver interesse pode mandar o e-mail para mim também, eu tenho alguns exemplares, rodrigo.mota@rgmota.com.br. A trilogia Uruashi, que é um manual sobre judô dedicado às artes marciais. Quem tiver interesse, tem na Amazon, pode entrar em contato comigo. Eu estou citando a Amazon, que é uma plataforma online, mas vale para as outras Sim. também, né? Eu tenho a trajetória do intelectual, do professor Luciano, também está na Amazon. Cartas de uma moda antiga também está na Amazon. Enfim, toda a minha literatura pode procurar pelo autor ou pelo título, está na Amazon, pode mandar um e-mail para mim. Nós lançamos semana passada Os Incansáveis, que é a trajetória da ONG. Qualquer um que tiver interesse, manda e-mail para a própria ONG, é contato@icijudô.com.br. Até o final do mês de novembro, vamos lançar Jornadas Heróicas, o segundo livro da teoria do esportismo. Pode mandar e-mail para rodrigo.mota@rgmota.com.br ou procurar na própria Amazon. E a trajetória para um doutorado a gente vai lançar com a editora, é claro, né?
vamos lançar em janeiro, então isso ainda vai ficar um pouquinho mais para frente. Que demais, cara. Que demais. Cara, olha, só tenho que agradecer aí pela live e agradecer pelo legado que você está deixando para todos aí, cara. Muitíssimo obrigado mesmo. Não, Tito, para mim é um prazer revê-lo, vê-lo bem, vê-lo com saúde, ver os comentários da Priscila, da Débora, são todas pessoas que eu estimo muito, que nós construímos uma trajetória, né, profissional, pessoal, boas viagens, né, Tito? Então isso fica Ô, sempre guardado na memória e no coração. Da minha parte, para qualquer coisa que você precisar, conte sempre comigo. maravilha, cara, maravilha. Então é isso, gente. E se tiver mais dúvida também aqui pelo Instagram, pode mandar um direct para mim, pode mandar para o Mota, a gente faz as ligações, as interligações, que isso que é importante. Meu amigo, em todas as minhas lives eu sempre fiz uma pergunta. E a minha pergunta é sempre a mesma, que é a pra quê? Rodrigo Mota, pra que isso tudo, Rodrigo Mota? Então, Tito, você quer uma resposta? Eu vou dar uma resposta. Eu vou tentar ser simples num pensamento complexo. Mas eu acredito, para quem já leu Friedrich Nietzsche, que tem duas vontades que movem o ser humano: a vontade de potência e a vontade de poder. Você busca, então, essa construção do legado, é você exercitando na sua vida as suas vontades mais intrínsecas do próprio ser humano. Assim, oculto nisso, embutido nisso, está o próprio medo da morte, né, da finitude, né? Então a gente constrói um legado para deixar algo depois que nós nos formos, né? E eu tenho isso muito bem definido dentro de mim, especialmente após os AVCs, onde eu vi assim a impermanência da vida, né, na UTI. Eu tive o segundo AVC na UTI, né? Então, tudo passa, né? Tudo acaba, né, Tito? A gente tem que nos esforçar para deixar alguma coisa boa e transformar o mundo, que não é nada fácil, em algo um pouco melhor. Se fizer isso, cada um com as suas limitações, vai ser uma grande obra, né? Maravilha, cara, maravilha. Obrigado, você está conseguindo. Não tenha dúvida disso. Parabéns. Vamos Considerações contratar finais? a surda. Considerações finais, meu amigo? Tito, é isso. Agradeço muito. Estou sempre à sua disposição. Para mim foi um prazer falar com você, falar um pouco sobre a teoria. Eu acredito nela, né? E se você e qualquer um que assistir, mas aí falo mais para você, tiver interesse em conhecer a ONG, tiver qualquer outro tipo de interesse, conte sempre comigo. Maravilha, cara. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Manda beijo para a esposa, para os piá aí, para os garotos, para os meninos. E fique bem, cara. Estamos sempre juntos aí em pensamentos. Um abraço, Tito. Fica bem. Até mais. Tchau, tchau. É isso, meus queridos. E aí, o que vocês acharam? Diz aí, Celção, Priscila, todo mundo falando um monte de coisa legal aqui. É isso aí, o Mota é um baita exemplo, baita orgulho ter essa amizade dele, ter participado um pouco dessa história. É isso, chegamos ao fim de mais uma temporada do Groselhas Aleatórias. Não parece, mas essa já é a 20ª live. Olha só, tenho que agradecer a todos que fizeram parte, que estão fazendo parte. E é isso. Vamos deixar para frente que vamos ver o que lá na frente tem. Diz aí, Edu. Qual que é a ideia, Edu? A ideia é trocar ideia, moçada. E que ela seja cada vez mais groselhas e aleatórias. Não, tchau, Edu.